Eu acho vários fatores. Antes de mais, os meus pais são os dois professores de ensino secundário, portanto, se calhar, um bocadinho vem daí. Eu depois estudei aqui no técnico, Engenharia Química, não com o intuito, obviamente, de vir a ser professora mais tarde, mas o curso deu-me várias direções. Por um lado, apesar de ter sido um curso que me exigiu bastante, que aprendi muitas coisas, umas gostava mais, outras menos, depois comecei a ver o futuro um bocadinho mais aberto do que só na Engenharia Química, e daí, quando cheguei ao final e tive algumas propostas de continuar a fazer investigação cá no técnico, foi o que me agradou mais, em detrimento da profissão de Engenharia Química numa fábrica. E daí, até fazer doutoramento, também não passou muito tempo. O doutoramento já foi na área de Engenharia e Gestão Industrial, cá no técnico, e a partir daí, o que uma pessoa que tira um doutoramento deseja ou é ser investigador ou entrar para a carreira académica. E aquilo que me surgiu, felizmente, dentro do contexto de Portugal, na atualidade, que é difícil, foi entrar para o Departamento de Engenharia e Gestão, e onde estou há 2 anos, esta parte, a ser docente. E, portanto, a partir do momento que se entra na parte de investigação, é um dos caminhos, sem dúvida, que nos suscita vir a ser professor universitário. E, portanto, esse foi o caminho para chegar até aqui. Não, eu gosto muito de dar aulas porque sempre gostei de explicar aos outros as coisas e que também me ajudava sempre a mim quando tinha que estudar. E, portanto, eu acho que isso sempre teve no sangue, desde pequenina. O que é que tem contribuído para as aulas serem melhores na atualidade? Eu acho muitos fatores. Portanto, muitas das coisas que nós vamos vivendo ao longo da vida contribuem. Portanto, os pais, neste caso, acho que ajudaram nesse aspecto, mas o facto, por exemplo, de ter feito o Erasmus também me fez crescer. Acho que e ver realidades diferentes em termos de universidades. Acho que foi uma ótima experiência que me ajudou. O facto de ter tido excelentes orientadores de doutoramento que me apoiaram em todas as fases e, portanto, que me fizeram o doutoramento não um quebra-cabeças, como muitas vezes as pessoas dizem, mas, por outro lado, uma experiência que recordo e que foi uma ótima altura. Levaram-me a conferências internacionais, conhecer as pessoas da área em que nós nos inserimos, que nós lemos os artigos todos os dias e podemos falar com elas e discutir os pormenores. Portanto, tudo isso me permite trazer sempre questões para as aulas que eu gosto de contar aos alunos. Portanto, aquilo que eu gosto nas aulas é dar a matéria, mas, acima de tudo, relacionar com aquilo que eles vão ser no futuro e dar exemplos com aquilo que eles vão fazer no futuro, independentemente depois de uma área mais específica, mas trazer sempre exemplos, acima de tudo, nacionais, outros que ouço em conferências, relacionar com notícias e, portanto, tudo isso eu acho que todos os dias podem contribuir um bocadinho para dar aulas. Aquilo que eu considero é, acima de tudo, nós devemos sempre pensar que se nós próprios fizermos as coisas bem, logo à primeira, termos a informação correta guardada, mais tarde também não podemos vir a ser ou acusados ou indicados como não tendo feito as coisas bem. Portanto, se nós, acima de tudo, com as nossas capacidades, com a nossa organização, tivermos um método de ter tudo certinho, todo pronto para dar aos alunos, isso é muito importante. Portanto, eu acho que, nem sendo só docente, qualquer profissional, a sua informação tem que estar correta, porque nenhum meio, nenhum serviço poderá depois, mais tarde, vir a indicar que falta algo. Eu acho que isso é uma das coisas que me caracteriza. Por outro lado, também nunca pensei que pudesse ter limites. Portanto, nós hoje em dia, aqui no técnico, cada vez mais vejo, se calhar depende dos cursos. No nosso curso de Engenharia e Gestão Industrial, a maioria dos alunos, muito grande maioria, é da zona de Lisboa. E eu, quando entrei, vi que no meu curso não havia assim tanta predominância das pessoas de Lisboa, havia de todo o lado, e eu venho, provavelmente, de uma das zonas onde as escolas piores aparecem sempre, que é Porto Alegre. Portanto, eu sou de Porto Alegre. E, portanto, isso para mim nunca foi um limite. Por outro lado, claro que quis sempre fazer o curso o mais rapidamente possível, tentar que os meus pais não ficassem tão lesados com os estudos, mas, por outro lado, também não quis fazer mal e, portanto, acho que isso tem sido muito importante. A experiência de estar no Erasmus também acho que foi muito importante para uma pessoa crescer, porque apesar de ter vivido longe de casa desde os 18 anos, estava em Portugal e o ir lá para fora vai-nos levar a certos extremos que eu acho que são muito importantes no nosso crescimento e que nos fazem pensar um bocadinho nas nossas ações. E, portanto, todas essas questões têm contribuído para
tudo isso reflita depois em mim, na forma como eu gostava de fazer as coisas, mais certinhas. Dar algo que os alunos percebam o que é que têm que fazer. Muitas das vezes, eu como aluna também senti, mas afinal o que é que eu tenho que fazer? E, portanto, se houver algo mais direcionado, que tenha um objetivo por trás muito explícito, os alunos também vão perceber que aquilo tem uma direção, tem um contexto, tem aquele método para se fazer e, portanto, é mais fácil de chegar ao resultado final esperado. Tenho notado muita proximidade de idades com os alunos. Tem sido muito interessante não ser muito mais velha do que os alunos que tenho tido até agora. E depois o facto do mestrado em Engenharia Industrial ser no Tagus Park, nota-se muita diferença para os alunos e os cursos aqui na Alameda. Portanto, nós, para o bem e para o mal, somos muito mais próximos dos alunos e eles também nos procuram para resolver todo o tipo de dúvidas, muitas vezes até da própria vida deles. E eu acho que isso é muito positivo também para perceber, porque os tempos também evoluem, e apesar de eu não ser tão mais velha quanto eles, a vida é muito diferente agora do que quando eu estava a estudar. E, portanto, isso é muito importante, a ligação com os alunos. E eles verem, por exemplo, há dias que eles dizem: "Oh, professora, só você é que sabe os nossos nomes todos, mais ninguém sabe." E isso também acaba por ser reconfortante no dia-a-dia, quando nós estamos com eles. Em termos de livros, tento sempre procurar livros que sejam atuais, simples para os alunos. Não consigo identificar só um. Eu acho que aqueles que recomendo como bibliografia para os alunos, essencialmente são livros que vão muito diretos, dão exemplos, nomeadamente da cadeira em que coleciono. Acho que um grande feito foi tentar fugir aos livros que são normalmente adotados, que são ao estilo americano. Apesar deste ter sido de autores americanos, consegui procurar um em que os casos são todos europeus, por exemplo. Eu acho que são pequeninas coisas. Em termos de professores, há sempre aqueles que nos marcam e que também nos definem a nossa área. E, portanto, um dos meus orientadores de doutoramento, que é o professor Henrique Matos de Engenharia Química, lecionou uma cadeira que me fez ver que as aulas podem ser muito mais experimentais. Não é só dar o método, mas depois como é que ele funciona na realidade. Neste início de ano letivo também fiz uma formação dentro de uma workshop no programa MIT Portugal, com uma docente do MIT, em que eles exploram muitas técnicas de ensino e de cativar os alunos. E essa marcou-me bastante, porque fez-me ver muito claramente que se nós também não dermos a informação correta aos alunos do que é esperado de um determinado trabalho, que itens é que são supostos ser avaliados em cada etapa do trabalho, se a regra não for muito específica para eles elaborarem um relatório, também não podemos depois exigir, a posteriori, quando estamos a corrigir, que eles tenham feito uma coisa que não estava clara inicialmente. Portanto, eu acho que é muito importante saber estabelecer objetivos para os alunos, para que eles também depois nos façam o trabalho e as avaliações como nós gostaríamos e que seja proveitoso para eles, acima de tudo. E acho que esse bocadinho aí fez-me pensar muito sobre todos os materiais, todos os conteúdos das cadeiras todas que coleciono, e tem sido bastante importante. Como docente especificamente, portanto, relacionado com as aulas, não tenho encontrado nada que seja assim tão difícil. Por exemplo, posso dizer que quando entrei tive que dar uma cadeira mais genérica, que é a cadeira de gestão, que é dada a todos os cursos. Tive que procurar muita informação, estudar bastante e, portanto, ter tudo pronto em todos os domínios, naqueles que eu estava mais à vontade e aqueles que não estava tão à vontade. Mas não propriamente uma dificuldade. Eu acho que o pior é tentar conciliar todos os tipos de funções que nós temos que ter. Portanto, dar as aulas relacionado com a investigação, com cargos de gestão, que acabam sempre por aparecer e vão rodando entre todas as pessoas, e, portanto, é muito difícil gerir o nosso tempo com tudo isso. Isso tem sido uma grande dificuldade. Por outro lado, o que eu tenho achado muito interessante, e que não como algo que tenha sido mais negativo, mas algo como eu também própria tenho estado a crescer nesse sentido, é ser orientadora.
de alunos de mestrado. E, portanto, tenho aprendido imenso como é que se deve fazer, o que é que, se nós também não transmitirmos segurança e algum planeamento aos alunos, como é que o trabalho deles se desenvolve melhor e pior. E, portanto, isso tem sido uma das coisas que me tem questionado cada vez nestes últimos tempos. Tem sido difícil, uma vez que estou agora a completar 2 anos de estar cá no técnico, acho que só agora é que estou a estabilizar. Porque, por exemplo, esta cadeira que estamos aqui mais diretamente a falar, a primeira vez que funcionou e os materiais foram feitos foi exatamente nesse semestre em que depois atingi essa avaliação por parte dos alunos. Mas claro que tive muito trabalho com isso. O que é que acontece? Por outro lado, a cadeira correu bem, pelo que parece, mas por outro lado, aquilo que eu sinto é que se calhar vou tentar fazer só quando for realmente necessário algum documento, algum trabalho para investigação. Portanto, se quiser continuar a ter desempenho a fazer artigos ou ir a conferências internacionais com renome, em vez de fazer um mês antes, se calhar faço um dia antes, e depois isso acaba por se refletir em que não fazemos as coisas como mais gostaríamos de fazer. Agora, passados estes 2 anos, eu acho que já está a ficar cada coisa no seu lugar. Finalmente estou a encontrar como é que devo fazer cada uma das tarefas e o tempo que preciso e que devo dar prioridades a cada uma delas. Mas também nunca deixar para trás aquelas que só dependem de mim, porque também me vou prejudicar nesse aspecto. E, portanto, neste momento acho que estou a conseguir deixar tudo, cada um no seu lugar. O problema maior é que está sempre tudo a mudar. Portanto, nestes 2 anos que eu entrei, aprendi já coisas que já mudaram. Portanto, e, aliás, a escola está a mudar agora muito. E, portanto, nem nós próprios sabemos muitas vezes ainda o que é o nosso objetivo para os próximos anos. E também nos vai dificultar o que é que eu devo fazer agora. Agora há pessoas que vão começar a pedir para dar aulas porque têm objetivos para cumprir e, portanto, as coisas vão mudar bastante e nós temos que perceber o que é um bocadinho melhor para nós. E, por exemplo, uma coisa que eu aprendi com este processo de avaliação que nós começámos agora a ter este ano é que, apesar de eu ser proativa e estar envolvida nas atividades do departamento, todas as atividades que eu fiz de cargos de gestão não me contaram nada para a minha avaliação final. Portanto, não foram necessárias, graças a Deus. Portanto, eu penso até que ponto é que eu devo dizer que sim a esse tipo de atividades. E, portanto, cada um de nós também neste momento está a reorganizar a sua vida e como é que há de fazer o seu trabalho dentro da escola. Para já devo dizer que o questionário já foi feito há algum tempo, portanto é provável que haja alguma outra coisa que possa não bater tão certo. Posso ir falando mais ou menos neste grupo a grupo entre eles. Portanto, o grupo 1 é encorajar a interação entre os estudantes e a faculdade. O que é que eu tentei fazer dentro desta parte? Sou a única a dar a cadeira, mas, por outro lado, é uma cadeira de opção do último ano e que até agora não tem tido muitos alunos, portanto é fácil ser eu a controlar tudo de início ao fim. Para mim também prefiro, por outro lado. Aquilo que acontece é que as aulas práticas são mesmo muito práticas, muito experimentais. E, portanto, os alunos têm acompanhamento nas aulas, dos trabalhos, dos exercícios e depois essas dúvidas que lhe aparecem nas aulas acabam por já não aparecer quando têm que fazer os trabalhos. E, portanto, isso é muito importante. Uma coisa que eu lutei desde o início é que a cadeira teria 1h30 mais prática, em que 1 hora é suposto ser prática e meia hora de laboratório. Mas para eu estar no computador em meia hora não dá para fazer grande coisa. E, portanto, a aula normalmente é toda ela num laboratório, portanto, junto dos computadores, em que nós todos, primeiro, fazemos a concepção do problema e, portanto, depois ele estando formulado e toda a gente ter percebido, então aí os alunos passam a implementar e a tentar resolver. E aí existe um acompanhamento, grupo a grupo, da implementação e das dificuldades que cada um vai tendo. O que acontece é que, depois daquele exercício ter sido explorado na aula, então eu disponibilizo aos alunos uma resolução detalhada e documentada do problema. Portanto, só depois da aula ter ocorrido. Portanto, tenho continuamente de estar a disponibilizar aos alunos documentação sobre os trabalhos. Encorajar a interação e a colaboração entre os estudantes. Até agora a cadeira tem tido, depois dos alunos entregarem os trabalhos e serem avaliados,
discussão dos mesmos. Portanto, também para perceber se existe algum aluno que trabalha mais dentro do grupo e também por outro lado, que também os confrontar com uma situação diferente, não ser sempre só a apresentação, não ser sempre só um trabalho, ou não ser sempre só um exame. Acho que é um tipo de avaliação que dá trabalho e por isso também não é tão utilizado. Daí a discussão de trabalhos ter sido feita até agora. Dentro do uso de metodologias e técnicas de aprendizagem ativa, portanto, além dos trabalhos que são os exercícios práticos que são feitos na aula, que eu tento procurar exemplos, claro que por um lado simples, mas que tenham algo relacionado com a realidade. Eu acho que isso é a primeira coisa que é importante. Faço controle da assiduidade, mas fica ao cargo do aluno indicar se esse elemento faz parte da avaliação deles ou não. Pronto. Portanto, o aluno tem 5% da avaliação que pode ser o controle da assiduidade. Se não quiser, esses 5% passam para o teste final. E, por outro lado, também tenho um documento muito fidedigno de quem esteve na aula e não esteve. Mas fica ao cargo do aluno decidir se quer que isso tenha peso na avaliação dele. Portanto, e normalmente eles querem que tenha ou não? Normalmente sim. Portanto, é muito raro que não queiram. Existe só uma regra. É claro que eu digo-lhes à partida, confio neles para se um dia faltarem, porque se deixaram dormir simplesmente, também não é por isso que vou penalizá-los. Agora, obviamente, não pode ser continuamente. E dou liberdade para haverem 3 faltas injustificadas. Portanto, à totalidade das aulas, retiro sempre 3, que toda a gente tem, entre aspas, de borla. E tem feito efeito, eles querem esse controle de presenças, por um lado, e esforçam-se por vir, mas também não está propriamente a fazer uma coisa que não tenha a ver com a aula. Especialmente estas que são muito práticas, eles têm que estar envolvidos na aula, senão também é muito fácil verificar que eles não estão a fazer o trabalho. Tento que haja sincronização entre o que é a teoria e a prática e também com o mundo real. Portanto, acho que isso é bastante importante. E depois também de começar a orientar alunos a fazer teses de mestrado nesta área, é muito fácil explicar coisas muito específicas que alguém fez relacionado com uma empresa e que tem a ver com aquilo que estamos a dar na aula. Portanto, essas questões são sempre interessantes. Portanto, existe também um software que é utilizado na aula e é interessante porque portanto, a parte mais teórica dos trabalhos que eles têm que fazer seria a aplicação de cadeiras anteriores. E muitas vezes também aproveito isso para lhes dizer, vocês aqui não estão a fazer um conjunto de cadeiras, vocês têm que ir atrás buscar certos conhecimentos para agora aqui aplicar e verem o que é que aquilo quer dizer na realidade. E, portanto, também aproveito a situação para os relembrar que as coisas têm um passado. Portanto, se eles estão no último ano, é suposto irem aproveitar coisas dos anos anteriores para fazerem a cadeira. Em termos da avaliação, acho que uma coisa que é importante, especialmente quando estamos a falar do último semestre em que os alunos têm cadeiras, é tentar libertá-los o mais cedo possível da avaliação e, por outro lado, também ter elementos diferentes. E, portanto, daí aparecer os trabalhos que são entregues durante o semestre, o teste final, que de preferência, se for possível, também é feito na última semana e, quando muito, o que sobra para fazer depois, durante a época de exames, será a discussão dos trabalhos. Pronto, e, portanto, eles já fizeram o trabalho, se eles estiverem confiantes que participaram na realização do trabalho, também não têm que temer a discussão em si. E, portanto, eu acho que isso tem contribuído para que a cadeira decorra muito bem. Garantir que o aluno obtém feedback imediato sobre o seu desempenho. Acima de tudo, aquilo que eu posso dizer nesta altura é que, sempre possível, tenho os trabalhos e testes corrigidos mais cedo que eu puder, mas o aluno mete, de vez em quando, muitas dúvidas por e-mail, porque são coisas específicas de um exercício prático num software. E, normalmente, aí eu tento sempre responder, porque, normalmente, eu sei que é um sítio onde, se não houver uma resposta, os alunos ficam à volta daquilo e não descobrem a resposta. Portanto, tento também controlar isso, porque também não pode ser sempre, e tento dizer isso, mas também digo, pronto, não há nenhuma solução, nenhuma volta a dar, não conseguem vir no horário de dúvidas, então aí enviam-me por e-mail. Portanto, aí é preciso encontrar um balanço entre esse tipo de apoio a disponibilizar aos alunos. A outra questão é aquilo que eu também já disse atrás, que é sempre que um exercício é terminado e passamos a um seguinte, porque nem todos andam à mesma velocidade, e isso é muito importante, disponibiliza tal resolução comentada, e também tento explorar certos aspectos que nem todos puderam depois ter tempo de ver na aula sobre aquele problema. Não é só fazer, também há que interpretar os resultados e perceber a implicação dos resultados no trabalho.
Dar ênfase à realização de tarefas dentro dos tempos estipulados, sem dúvida, portanto, está tudo sempre estabelecido antes do semestre, quando é que eles recebem enunciados, quando é que devem entregar os trabalhos, quando é que há horários de dúvidas, quando é que é para fazer o teste, portanto, não há alteração nunca ao longo do semestre. Portanto, a única coisa que depois é marcada com alguma flexibilidade, dentro de uma semana que é logo pré-estipulada, é as discussões que os alunos têm que fazer, mas de resto não, portanto, está estabelecido desde o início, não há alterações, normalmente. Em termos de comunicar expectativas elevadas aos alunos, nesta cadeira, acho que agora é a altura, já que ela vai para a sua terceiro ano em que vai funcionar, é a altura que eu encontrei para tentar começar a trazer alguns oradores externos. E, portanto, vou tentar, neste semestre, incutir isso. Como é uma cadeira que vem também na continuidade de outras anteriores, onde isso, que eu também faço parte do corpo docente, e existe bastante oradores externos, nem sempre é tão necessário depois agora fazê-lo, porque também é uma cadeira mais específica e que exige muito mais da parte prática do que só ligar a empresas ou tudo mais. Portanto, mas acho que agora estaria na altura de trazer alguns oradores mais específicos à cadeira, estando ela mais consolidada em termos da sua concepção. Obviamente, aquilo que eu tentei logo desde o início foi nos trabalhos que eles fazem, tentar relacionar o máximo possível com casos reais. Tentar trazer, em vez de ter um mapa sobre uma grelha, trazer um mapa de Portugal com estradas de Portugal, por exemplo, associado ao trabalho. E, portanto, para eles perceberem o que é difícil ou o que é que uma empresa real teria que fazer. E como é que é difícil resolver um problema, porque nem sempre os dados são tão simples, tão lineares. Portanto, tem que fazer um bocadinho mais para chegar a um dado, a uma informação. E isso tento fazer. Por outro lado, também muito importante, que eu decido logo à partida, não há trabalhos iguais, portanto, cada um tem um trabalho diferente. Há muito trabalho para mim, ter trabalhos diferentes para todos, mas eu acho que para eles, sem dúvida, têm que explorar mais as suas capacidades para resolver o trabalho. A diversidade de talentos, é difícil, de facto, lidar com isso, porque temos muitos tipos de alunos. Portanto, aquilo que eu tento fazer, por um lado, é obviamente, os alunos que me procurarem com muitas dúvidas, sejam eles desde os melhores até aos piores, sempre dar apoio. Em termos dos trabalhos, sem dificultar muito ou facilitar muito, aqui também existe um bocadinho de liberdade para tentar ajustar. Outra coisa que eu acho que ainda é mais importante do que isso, é que os alunos nesta altura já têm um orientador e um tema de tese definido normalmente, quase todos que estão nesta cadeira. E, portanto, se houver alunos que estão nas áreas que me são afetas a mim, também tento orientar o trabalho para algo que lhes seja útil, para depois não terem que aprender sozinhos ou sem tempo mais tarde. Explicitar os objetivos de aprendizagem, isso é uma coisa que eu tenho lutado imenso para que seja muito claro, portanto acho que já disse atrás esta questão. E no último ponto, estruturar os materiais de apoio à aprendizagem, que permitam alinhar os objetivos de aprendizagem com as práticas de avaliação. Portanto, sim, além de tudo aquilo que eu já disse, utilizo o Fênix para disponibilizar tudo aos alunos, para mandar informação que seja naquela altura muito específica, mandar numa data específica, algum aviso. Portanto, toda essa metodologia é feita para que os alunos tenham as coisas todas e também no momento certo, porque nem sempre disponibilizar logo toda a partida é o melhor para os alunos. Portanto, eles também têm que fazer um bocadinho para depois terem o resultado final. Todos os anos mudo sempre qualquer coisa e acho que agora nestes primeiros anos é onde eu vou mudar mais. Portanto, nos anos seguintes eu espero haver um ponto de estabilidade em que vou atualizando a cadeira ou com novas questões que tenham que ser incluídas. Agora que vou para a terceira vez que a cadeira funciona, todos os anos fiz sempre algumas coisas diferentes. Que eu acho que, por um lado, eu tento fazer porque acho que os alunos deviam aprender certas coisas enquanto estão a fazer o curso. Por exemplo, uma discussão que tenho tido muito específica é até que ponto é que nos meus trabalhos o aluno deveria fazer alguma revisão bibliográfica, procurar artigos e documentá-los e saber fazer essa descrição, procurar e descrever. E foi algo que fiz o ano passado. E, portanto, alguns grupos correram melhor, outros grupos correu pior. Mas o que é que eu aprendi com isso? Por um lado, aprendi que os alunos chegam à tese, isto porque também sou orientadora, e nunca fizeram nada do género.
E, portanto, há que haver docentes que se disponibilizem para fazer isso, e são os docentes que dão aulas na parte de mestrado. Agora, será que é a minha obrigação, a minha específica, de pedir isso na minha cadeira e mais ninguém pedir? E, portanto, essa foi a grande discussão que tenho tido. E, portanto, este ano, também de acordo com aquilo que discuti com a coordenadora da minha área científica, vou fazer um bocadinho diferente. Portanto, vou fazer antes 2 trabalhos e não vai haver revisão bibliográfica. Mas fiquei também um bocadinho renitente nessa minha decisão para este ano. Portanto, acho que é uma questão que me ficou, que eu acho que devia haver algo mais que ajudasse os alunos a perceber o que é uma revisão bibliográfica, porque lhe é exigido mais tarde num trabalho que, acima de tudo, sendo com uma empresa ou não, é académico e que vai lhes permitir acabar o curso. O que é que eu aprendi que não devo fazer? Aprendi que, em termos da avaliação escrita, por exemplo, nos testes ou exames, não vale a pena explorar tudo e mais alguma coisa que é dado nas aulas. Eu acho que, sendo muito bem feito o teste, nós podemos ir a pontos essenciais, trocando de teste para teste os tópicos que são abordados, mas que permita ao aluno, de facto, identificar que consegue fazer a cadeira, que aprendeu os conceitos. Especialmente quando são conceitos já tão específicos e tão diversos, e quando o aluno estuda em inglês, portanto é outro aspecto muito importante, mais vale estruturar muito bem o tipo de testes e ter perguntas diferentes, porque aquilo que eu noto é que os alunos também muitas vezes têm dificuldade em ler uma coisa e perceber o que é que se está a perguntar. E, portanto, aquilo que eu tenho aprendido é não fazer tanto testes que explorem os conceitos ou que tenham um exemplo, mas se calhar ter tipos de perguntas diferentes. Algumas escolha múltipla, algumas verdadeiro ou falso com justificação, outras que podem ter um caso específico que o aluno tem que explorar um bocadinho mais e dar a sua opinião, mas também dar a liberdade da opinião. Portanto, aí não há tão certo uma pergunta que é totalmente correta ou que é totalmente errada. E, portanto, eu acho que essas várias componentes da avaliação escrita são importantes ser utilizadas num teste para que todos tenham sucesso depois na resolução. Isso eu acho que é uma coisa que é importante, que eu tenho aprendido ao longo deste tempo. Eu acho que sim, há sempre coisas que eu quero saber melhor e daí tentar sempre complementar aquilo que eu sei com tudo, aquilo que tiver ao meu alcance. Portanto, desde as notícias, desde a orientação de trabalhos, desde as conferências internacionais, tento sempre trazer algumas notas que ou depois incluo logo nos materiais escritos aos alunos ou que gosto de contar nas aulas. Às vezes aquilo que eu acho que é difícil é quando nós temos uma necessidade específica de saber o que é feito naquelas universidades mais de referência e que nós gostaríamos de trazer. É difícil nós chegarmos a uma conclusão só fazendo pequenas pesquisas. E, portanto, quando estamos a falar já de um tema tão específico como uma cadeira final de curso, quando nós queremos alargar os horizontes, é difícil chegar a alguém ou algo que nos permita ter uma resposta correta sobre aquele assunto. E depois, aí, em alternativa, sempre que vou a uma conferência, e tento participar todos os anos em conferências internacionais que são reconhecidas, e há conferencistas que são convidados e, portanto, as plenárias que existem, tentar chegar junto deles e trazer sempre algo que me ajude depois no futuro, que contribua para melhorar o que é um conceito importante, mas não só o conceito, é também adaptar à realidade e ao contexto. Portanto, acho que, por exemplo, uma cadeira destas como eu dou, este ano vão incluir 2 capítulos muito específicos, mais detalhados, quando passado aparecia só quase de passagem, que é a parte da logística verde, muito importante, e toda a logística inversa, que cada vez mais tem muito peso no dia-a-dia, e, portanto, tentar também alertar os alunos para que as coisas não estão só num livro, e neste tipo de cadeira não estão, portanto, evolui muito rapidamente aquilo que se pode fazer e como se deve fazer, e o impacto que tem na sociedade. E tento sempre fazer formações, estar em coisas diferentes. Acho que o facto de ter estado no programa do tutorado, que eu considero que tem coisas a melhorar e que eu podia ter sido melhor por um lado, mas algumas formações que fui fazendo ajudaram-me sempre a procurar uma coisa que posso juntar às aulas ou à investigação e, portanto, nós não devemos fechar os horizontes. Devemos estar sempre atentos àquilo que nos rodeia e não pensar que há mais uma formação ou há mais um seminário ou mais uma conferência. Não, pode contribuir.
tudo para tentar ver que não é só uma coisa que nós vamos fazer. Estamos sempre divididos em vários parâmetros, como eu já disse, a investigação, a docência, os cargos de gestão, tentar também trazer alguns projetos e colaborações com empresas. Mas que, por um lado, é bom estarem envolvidos em todas essas vertentes, mas que há sem dúvida que pensar muito bem como é que vamos dividir o tempo e quais é que são as exigências de cada uma delas. Outra coisa que também acho que é muito importante é, quando nós chegamos e somos pessoas proativas, gostamos sempre de fazer o melhor possível, muita coisa, e portanto depois o que é que acontece? O tempo não chega. E portanto, se nós começamos a ver continuamente este trabalho vai sempre connosco para casa, é impossível não ir, e portanto se continuamente ele vai sempre connosco para casa e nós estamos a pensar nele e quando não fazemos nada nos sentimos mal, é porque alguma coisa está mal. E portanto o trabalho tem que ser possível de ser feito durante o dia que nós estamos cá na universidade. Isso é muito importante, prioridades e organização e saber também dizer que não. Muito importante. Por outro lado, uma pessoa nova vão-lhe sempre aparecer desafios, mas eu acho que também para nós tirarmos benefício e também percebermos onde é que estamos a trabalhar, não devemos ficar no nosso cantinho. Eu acho que é muito importante nós de início envolver-nos, nem que seja de fora, mas saber que tipo de atividades é que um departamento tem que fazer e, portanto, também envolver na vida do departamento, porque uma pessoa que depois, mais tarde, venha a aceitar um cargo e que nunca fez uso dele, nunca se preocupou em perceber o que é que suposto dele fazer, depois, quando o aceita, também não aceita com consciência e não percebe que vai lhe trazer muitos problemas. E, portanto, eu acho que, dentro das possibilidades, também nos devemos envolver um bocadinho na vida do departamento e académica entre os colegas, porque também se nós não contribuirmos, também quem é que irá contribuir e da melhor forma possível. Portanto, eu acho que é importante não só ler alguma documentação, acima de tudo, se nós participarmos, vamos ter que aprender por experiência própria o que é a minha obrigação de ser professora universitária. Acho que isso é bastante importante. Por outro lado, eu acho que é o facto de ser nova, e se alguém que entre novo e de idade também nova, o facto de ser muito mais próximo dos alunos é também tirar a partir disso, estabelecer limites, como é óbvio, porque os alunos também depois acabam por ir um bocadinho além quando não devem, mas também mostrar-lhes que nós estamos cá para ajudar, compreendemos os problemas deles, mas também tem que trabalhar para chegar aos objetivos finais e, portanto, essa proximidade pode ser bem utilizada, pode ser boa para os docentes e para os alunos, como é óbvio. Mais coisas, tentar sempre serem atuais, face à informação das coisas que ensinam. Se tiverem a possibilidade de renovarem materiais, porque muitas vezes entramos para uma cadeira em que nós não somos responsáveis, mas também isso não implica que nós não contribuamos para que ela melhore, para que seja melhor no ano seguinte ou no próprio ano, se possível, para que os materiais sejam revistos, até porque muitas vezes quem é o responsável já nem sempre está tão dentro da lecionação das cadeiras, não quer dizer que não façam, mas também em certa medida nós podemos procurar o nosso espaço de contribuição para a cadeira, trazer novas práticas, envolver os alunos em coisas diferentes para não ser sempre igual, também haver alguma evolução. E, portanto, acima de tudo, ser proativo, organizado e fazer um bocadinho de tudo com tempo, obviamente.